Imagina uma pessoa chega para você, diz que excedeu a velocidade máxima da via, medida por um equipamento de fiscalização eletrônica, e precisou pagar uma multa de mais de R$ 880. Uma outra pessoa também diz que cometeu essa infração, excesso de velocidade, e não precisou pagar nada. Será que isso é possível de acontecer? No vídeo de hoje, o assunto é sobre isso. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Bom, para entender por que é possível a mesma infração, pessoas serem punidas de forma diferente, é preciso entender inicialmente que as infrações são divididas em naturezas. A natureza nada mais é do que a gravidade que aquela infração pode gerar para a sociedade. E, teoricamente, quanto maior a gravidade, maior será a punição. É por isso que existem infrações que vão da natureza leve, passando pela média grave até as infrações gravíssimas. Acontece que boa parte das infrações sempre terá uma natureza específica, independente da condição. Por exemplo, se você avança o sinal vermelho, não importa se o avanço é numa via local, numa via arterial, se é de meio-dia, se é de meia-noite, se o semáforo está funcionando, do ponto de vista legal, sempre será uma infração de natureza gravíssima, multa de R$ 293,47, além de 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Porém, nós temos infrações que possuem peculiaridades. Dependendo do contexto, o valor da multa pode ser maior ou menor. Uma delas é justamente sobre o excesso de velocidade. Quando o condutor excede a velocidade máxima da via, medida por equipamento que registra a velocidade, ele poderá incorrer em infrações de 3 naturezas diferentes. Exceder a velocidade pode ser uma infração de natureza média, pode ser infração de natureza grave ou pode ser de natureza gravíssima. Depende do quê? Da velocidade. Existe uma escala que, dependendo da velocidade acima do permitido você vai passando, a gravidade é maior. Por exemplo, numa via em que a velocidade máxima é de 50 km por hora, se você passa ali a 60 é uma punição, a 70 é outra, a 80 é outra. Vai depender muito do percentual que se passa acima. Muita gente se confunde. Primeiro ponto que a gente tem que falar sobre esse assunto. Toda fiscalização de velocidade, considerando aí a maioria dos equipamentos que existem no Brasil, fiscalização de até 100 km por hora. Então a gente vai falar aqui dos equipamentos de fiscalização de até 100 km por hora. Então, é o radar ou a lombada de 30, 50, 60, 70, 80, não acima de 100 km por hora, porque a partir de 100 km por hora tem uma regra um pouquinho diferente, a gente pode falar isso em outro vídeo. Mas como a maioria dos equipamentos são de até 100 km por hora, a gente precisa entender o seguinte: esses equipamentos que são certificados pelo Inmetro podem apresentar erros. Esse erro, que muita gente chama de tolerância e que a norma chama de erro máximo admissível, é fixo em 7 km por hora. Muita gente fala em percentual, mas essa tolerância aí, esse erro máximo admissível, é fixo, independente da velocidade máxima. Como assim? 7 km por hora é a referência para saber se você vai cometer ou não infração. Imagine que você está numa via que a velocidade máxima é 40 km por hora. Se o equipamento registrar até 47, você não será autuado. Só será autuado a partir de 48, porque 7 é a tolerância. Ah, mas se for de 50 km por hora, só será autuado em 58, até 57 não. E se for de 60, até 67. Se for de 80, até 87. Então, esse valor é fixo, independente da velocidade, até o limite de 100 km por hora, tolerância de 7 km por hora. Mas o que confunde muitas pessoas são os percentuais. Porque esses percentuais que existem para definir qual vai ser a punição não são relacionados ao erro máximo admissível, e sim justamente de qual natureza da infração vai ser. Então vamos pegar como base uma via que a fiscalização de velocidade está limitada em 50
km por hora. Já vamos desprezar os 7 km por hora. Então, por exemplo, a partir de agora, se eu falar que ele passou em 51, significa que, na verdade, ele passou em 58. Como a gente tirou 7, ficou 51. Tudo bem? Então, a partir de agora, todas as velocidades que a gente vai falar, considere que já tiramos o erro máximo admissível. Então, tomando como base uma via de 50 km por hora, quem passa de 50, ou seja, a partir de 51 até 20%, vai estar cometendo a infração de natureza média. Mas como assim, natureza média até 20%? É que quando você pega a velocidade máxima, que é de 50, e você calcula 20%, você está falando de 10 km. Somado aos 50, a gente está falando aí de 60 km por hora. Então, quando a pessoa passou acima de 50, ou seja, 51, até 20%, que no caso é 60, estará cometendo a infração de natureza média. Se ele passar de 20%, a gente já sabe que 20% é 60. Se ele passou de 20%, estamos falando em 61 km por hora. Se ele passar de 20%, ou seja, 61, até 50%, se nós estamos contando aí 50 km por hora, 50% de 50 dá 25. Então, 25 mais 50, 75. Então, na fiscalização de até 50 km por hora, se a pessoa passa entre 61, que é acima de 20%, até 75, que é 50%, estará cometendo infração de natureza grave. Multa de R$ 195,23, além da anotação de 5 pontos no prontuário do condutor infrator. Agora, quando ele excede em mais de 50%, que a gente já viu numa fiscalização de 50%, 50% acima seria 75 a velocidade. Então, passou de 75, 76 em diante, já passa a ser uma infração gravíssima. E o pior, é uma infração gravíssima que ela é agravada em 3 vezes. Por isso que o valor da multa é multiplicado, R$ 293 vezes 3, que vai dar 880, precisamente mais 41 centavos. Importante dizer que a infração gravíssima, quando se fala em velocidade, além da multa, tem a suspensão do direito de dirigir, de no mínimo 2, no máximo 8 meses. E assim como eu falei no início do vídeo, sim, é possível uma pessoa passar no equipamento de fiscalização eletrônica e pagar uma multa de R$ 880 e a outra de não pagar nada. Por quê? Porque quem passa acima da velocidade em até 20%, que é uma infração de natureza média e tem como valor de multa R$ 130,16, agora poderá ter essa pena convertida em advertência por escrito e não precisar pagar nada em relação ao valor de multa. Eu vou deixar, inclusive aqui ao lado do meu rosto, um vídeo que eu falo justamente sobre essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, onde algumas infrações, se você não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, não terá que pagar nenhum tipo de multa. Muita atenção que o cálculo que eu fiz de 51 km até 60, 61 até 75 e acima de 75 é com base nos percentuais, onde a velocidade máxima é 50. Se o equipamento de fiscalização for 40, 60, 80, precisa ser feito os percentuais em cima dessa velocidade. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.